porque essa aula foi gravada, então daí eu tava dando uma olhada nos conceitos ali. Uhum. Me parece aquela parte mais inicial de derivadas. Tu já viu as regras de derivada, tipo regra da cadeia, regra do produto, essas coisas assim? Ah, não, isso acho que é da próxima aula. Ela tá bem no início ali, qual é a definição de derivadas, como é que faz a Ah, função. legal, legal, legal. Então ainda tá bem no começo, nem começou a resolver conta de verdade. Então tá bom, Isso. vamos dar uma olhada aqui nisso. Deixa eu colocar no meu quadrinho. Uhum. Aí. Então tá. Aqui não tem conta ainda, é só entender na prática o que que é uma derivada, como é que ela funciona. Bem, tu pode pensar a derivada de várias formas, mas de modo geral é uma taxa de variação, tá bom? Uhum. Então, tu tem uma taxa de variação associada a alguma coisa que tu está trabalhando. Por exemplo, esse gráfico aí, né? Tu pode associar uma taxa de variação, como ele cresce, como ele decresce, regiões mais constantes, entre outras coisas. Nessa primeira parte de cálculo, os professores eles gostam muito de falar sobre, como eu posso dizer, eles gostam de falar sobre a reta tangente, ok? Uhum. Porque uma coisa que descreve muito bem a variação de uma função é uma reta. Opa, deixa eu dar uma arrumada aqui na minha caneta. Uma coisa que descreve muito bem a reta tangente, a derivada da função é uma reta tangente, ok? A reta tangente da função num determinado ponto. Então, por exemplo, se tu estiveres falando, sei lá, de um ponto aleatório esse aqui, e tu quer entender como é que está se dando a taxa de variação instantânea naquele ponto, tu pode construir uma reta tangente ter conta de explicar isso também. A reta não ficou muito tangente, mas eu acho que tu quis entender o que eu fiz. A reta tangente é Sim. uma reta que passa única e exclusivamente num ponto só da tua função. Por isso que ela é tangente, ela passa na tangente, de lado, ok? Então é uma coisa que ele pode perguntar o tempo todo, beleza? Beleza. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, para a função g cujo gráfico é dado, arrume os seguintes números. Arrume? Não entendi. Daí colocou um zero aleatório ali, ele quer saber. Acho que ele cometeu um erro aqui, só pode. Ele quer saber qual é a derivada em menos 2. Muito bem. Arrume os seguintes números. A tua professora é brasileira? Nem usa arrume. É brasileira a princípio, não sei. Ela que mandou essa lista para nós, então. Bem, de toda forma, como eu estava te explicando aqui, a única forma de entender mais ou menos o que ela está pedindo aqui é se a gente estivesse falando da reta tangente no ponto. Sim. Eu não sei se, caso ajude, tem aquele outro link que eu te mandei, aquele outro documento. Tem o conteúdo que ela estava passando, então ela Né? estava explicando sobre a questão da reta tangente Mas e tudo mais. aqui é impossível calcular a reta tangente sem tu ter alguma informação da função em si. A menos que ela tenha dito qual é essa função em algum lugar, mas eu acho que ela não disse. Tipo, dá para ver que isso aqui tem a ver com x ao cubo, mas além disso, aqui tem algum erro de digitação nesse enunciado, então não dá para fazer. Não é aquela y igual a gx ali em cima? Sim, mas qual é a função? Não, ela não está explicando se é um x ao cubo, não está Sim. falando nada sobre ela. Agora, se ela quer simplesmente que tu desenhe as retas tangentes, beleza, fiz aqui em x menos 2, posso fazer em zero também. Em zero tu tens a reta tangente aqui, por exemplo. E em 2 também, né, tu tens a reta tangente aqui. Opa. E 4 também é a mesma ideia, tá? É sempre a mesma ideia. Uma reta tangente e uma reta aqui. Encosta unicamente uma vez a tua função. Uhum. Beleza? Beleza. Aí tem um monte de reta tangente. Se for só esse o conceito do problema, tá bom. Normalmente, né, quando a pessoa nos fala assim, diga qual é. Poxa, tá complicado minha caneta. Eu tô aprendendo a usar essa coisa. Hein? Normalmente, quando o problema nos pede assim, qual é a derivada num determinado ponto, na realidade ele está querendo saber exatamente qual é o valor da derivada do ponto. Uhum. Ou seja, na prática, quando a gente está falando do conceito de reta tangente, ele quer saber qual é o coeficiente angular da reta tangente.
Por coeficiente angular, tu pode entender a inclinação da reta. Essa reta tem uma inclinação diferente dessa, né? São inclinações diferentes. Essa aqui, por exemplo, é decrescente, essa é crescente. Isso daria coeficientes angulares diferentes. Ok? Uhum. Coeficiente angular dá sobre a inclinação e é exatamente o valor da derivada do ponto. Isso que é importante. Então, esse exercício poderia ser um pouco mais completo se ele tivesse nos dito qual que é a função mesmo, qualquer equação da função, ok? Mas por hora, acredito que era isso que ela estava pedindo. Vamos Uhum. ver a próxima. Verifique se as funções abaixo são contínuas, diferenciáveis no ponto x0 dado. Muito bem. E aí, um problema como esse? Tu teria ideia de como começar? Ah, eu primeiro acredito que eu avaliaria qual das funções eu iria usar de acordo com o valor ali de x0. Pois é, mas se tu perceber, por exemplo, na A, vamos focar na A, Hum, ele está falando que antes do 3 é um valor e depois do 3 é outro valor. Percebeu? sim. Percebeu ali? Isso. Então, a ideia é essa, tá? Antes do 3 é um valor, depois do 3 é outro valor. E a pergunta que fica é, a função é diferenciável? Então, a primeira coisa que tu tem que discutir aqui é o que uma função precisa para ser contínua e diferenciável. Beleza? São Uhum. regras. Então, tu tem que pôr essas regras aí. Eu vou escrever essas regras aqui para que fique registrado e depois... Oh, meu Deus. Tô com um negócio aqui da outra aula que eu estava dando ontem. Deixa eu apagar isso aqui. Nossa. Senão vai ficar misturado. Esse software é todo estranho. Sim. Deixa eu arrumar aqui. Nossa, olha isso. Que desgraça. Cara, deixa eu dar uma apagada aqui. Olha, pelo menos foi rápido. Tá, então existem regras. Tua professora não falou sobre as regras de diferenciabilidade, de continuidade. Tem que decorar essas regrinhas, tá? Isso é uma questão teórica que aparece o tempo todo nas provas. Sim. Sobre continuidade, ela chegou a falar. Acho que diferenciabilidade ainda não. Bem, para que a função seja contínua, ela deve seguir três regras. Primeira, a função ser definida no ponto. A função ter limite no ponto. E terceiro, o valor da função definida e do limite no ponto devem ser iguais. É isso. Bem, então, é o que está escrito aí, beleza? Agora, o que seria a função ser definida no ponto? Significa na prática que quando ele te dá um ponto, a função explicitamente te diz qual é a resposta do valor do ponto. Por exemplo, aqui na nossa primeira, ela é definida no ponto, porque ele Uhum. está dizendo que quando o x é, olha só, tá vendo o risquinho aqui embaixo? Igual a 3, tu tem resposta, já que tu está testando a continuidade em 3. Perceba que a continuidade ela é sempre discutida num ponto específico, ok? Tu tá sempre, para fazer essas regras aqui, avaliar essas coisas, tu sempre tens que avaliar num ponto específico. Porque a função lá pode não ter problema nenhum em todo o resto do seu comportamento. Mas naquele ponto específico pode ser que aconteça alguma coisa. Que é o que está rolando aqui nesse problema. Porque antes do 3 ela funciona de um jeito, depois do 3 ela funciona de outro. Tá bom? Uhum. Muito bem. Então, na prática, né, a gente até poderia, por exemplo, jogar isso aí no GeoGebra, que é um software de fazer gráfico, mas eu vou resumir aqui de uma forma muito grosseira o que está acontecendo. Tu tens uma função, que é uma retinha, e daí tu tem outra função. A pergunta que fica aqui é o seguinte: essas funções estão conectadas? Porque se elas estiverem conectadas, basicamente, tu está falando de uma função contínua, Uhum. ok? Agora, se ela é diferenciável, daí já é outra história. Mas se ela estiver conectada, ela é contínua.
Porque o que pode acontecer numa situação como essa, né, aqui em Portugal a gente chama de função dada em ramos, é que tu pode ter um gap, tá vendo? De uma função para outra. Daí tu tem claramente uma descontinuidade. Uhum. A gente costuma, aí no Brasil, chamar isso de regra do lápis. Se para desenhar a tua função toda, tu tem que tirar o lápis do papel, que foi o caso, né? Aqui eu tive que tirar e colocar aqui. Significa que ela é descontínua, beleza? Beleza. Dela sendo descontínua, ela não existe no ponto, vai ter uma série de problemas ali, ela não pode ser caracterizada como uma função de classe 1, um monte de coisa. Mas por hora a gente está só avaliando a continuidade. Bem, isso é uma avaliação visual, né? Gráfica. Só que aqui, no cálculo, a gente quer fazer uma avaliação algébrica, com contas. Então, o primeiro ponto é discutir se a função é definida no ponto. E eu acho que você concorda comigo que ela é definida no ponto, certo? Certo. Qual é o valor dela no ponto? Ah, seria fazer o cálculo ali de 3x menos 2? Exato, com o x igual a 3, certo? Certo. O que vai dar 4. Então, passou no teste. E a resposta é 4. Agora, tu tens que testar se existe limite no ponto. E aí, como é que a gente prova se uma função tem limite ou não num ponto, você sabe? De cabeça eu não saberia dizer. Para a função ter limite ou não num ponto, basicamente, pela esquerda e pela direita desse ponto, vai ter que dar a mesma resposta, ok? Uhum. Então, eu acho que tu lembra da professora falar, assim, brevemente, sobre limites pela esquerda e pela direita, né? Sim, que eles têm que dar o mesmo valor para Exato. o Na outro prática, naquele limite. gráfico que eu estava te mostrando, né? História ali pela esquerda, né? Vamos dizer assim, a tendência que ele está tendo pela esquerda e a tendência que ele está tendo pela direita tem que ser a mesma. Basicamente é isso. Deixa eu fazer um desenho aqui de novo, rápido, né? Se eu pensar, por exemplo, numa flecha que acompanha aqui a função, eu vejo que ao passo que eu estou me aproximando desse, digamos que seja o 3, né? Uhum. Quanto mais o meu x se aproxima de 3, ó, mais eu estou indo para um determinado valor aqui. E pela esquerda também. Né? Então, tu pode dizer que o limite, de fato, quando o x tende a 3, está indo para o mesmo valor, para esse valor aqui. Nesse desenho que eu fiz, né? Agora tem que Sim. ver se no nosso caso ali vai rolar. Claro que o que eu fiz de novo é uma interpretação geométrica, gráfica. Eu vou fazer agora a interpretação algébrica. Ok? Ok. Tá entendendo? Tá acompanhando? Tá aqui? Tô acompanhando. Beleza, então vamos lá. Vamos copiar isso aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar qual é a função que rola pela esquerda e qual que rola pela direita. Porque como a nossa função é dada em ramos, partes, essa aqui é a função que manda pela esquerda, 3x menos 2. Porque, ó, para x menor ou igual a 3. Então, quando eu estou indo pela esquerda, que nem aquelas flechinhas que eu estava fazendo, eu estou sempre sob esse gráfico, certo? Sim. Entendeu a ideia? Aham. E, obviamente, a mesma lógica pela direita. Bem, você deve, eu não sei até que ponto você estudou limite, né? Mas você deve ter visto o professor fazer muitos cálculos de limite, do tipo, tem que isolar, tem que trocar variável, né? Que é aquelas situações que você faz para sair da indeterminação, beleza? Sim. Não é o que está rolando aqui. O que está rolando aqui é simplesmente você pegar o valor e jogar no ponto. Então, quando a gente faz isso, a gente já sabe que aqui vai dar 4. Mas quanto é que vai dar aqui? Vai dar 10 menos 3, que não é 4, né? Aqui Sim. deu 4 e aqui deu, nossa, 7. Então, isso não é certo, isso aqui é diferente. Então, não passou no teste 2. Nesse passou, mas nesse não. Então, se não passou num dos testes, a tua função já não tem limite. E no, né, no caso não tem limite ali. Mas se não passou em um dos testes, a tua função não é contínua, beleza? Beleza. Então, tu já pode afirmar que ela não é contínua.
Deixa eu escrever aqui. Como não passou no teste do limite, ela não é contínua, o que nos leva a pensar que há um buraco no gráfico. Pronto, então vai ter um buraco no gráfico. Uhum. Muito bem. Muito bem, testamos aqui a continuidade. De modo geral, quando uma função não é contínua num ponto, ela também não é diferenciável no ponto, tá bom? Porque uma das regras para ser diferenciável é ela ser contínua também. Então, tu já Sim, pode afirmar que ela também não é diferenciável, beleza? beleza. Então, vamos escrever aqui também. Opa. Como ela não é contínua, também não é diferenciável, pois para ser diferenciável, uma das regras é que seja contínua no ponto. Pronto. Show de bola. E aí, foi bem na primeira prova, cara? Eu acho que foi bem, melhor do que eu achei que eu ia, mas é bom garantir para os Claro. próximos. Cálculo é uma matéria capciosa. Do nada ela vai lá e te pega por trás. Né? Perigoso. Por exemplo, quando eu fiz cálculo, eu fazia cálculo num curso de gente que queria mesmo aprender matemática, porque eu fiz física, né? Sim. E, porra, dos 40 que entraram, só 4 passaram. E 3 Bah. em exame, entendeu? Então é uma matéria barra pesada mesmo, cara. Olha só, tal tu tentar fazer essa aqui. Eu acho que tu já sacou as regrinhas. Então eu vou Sim, te perguntar, tu vai ver se dá certo, porque se eu só eu ficar fazendo as contas, vai virar vídeo do YouTube. Ninguém aprende nada no sim. YouTube. A função a ser definida, a função ser definida no ponto, certo? Até eu entendo às vezes a besteira que eu escrevo. E aí, essa funçãozinha é definida no ponto que nós estamos avaliando a continuidade? Sim. Muito bem, é sim, porque tem aquele risco embaixo do 2 ali na parte de cima. Muito bem. E qual é o valor da função? 4 seria daí. Perfeito. Perfeito, então passou no primeiro teste. Então vamos colocar aqui. E a gente até coloca que é f de 2 igual a 4. Confiança, isso mesmo. E o limite? O limite dessa função existe no ponto 2? Aí teria que ver se tanto o limite para a esquerda pela direita são iguais, né? Exatamente. Aí a gente pode fazer 6. Vai dar igual. Vai ter limite porque as duas funções vão dar o resultado 4. É verdade. O limite de x tendendo a 2 pela esquerda vai no x quadrado, que é igual ao limite de x tendendo a 2 pela direita, 6 menos x, e os dois dão 4. Perfeito, passou no segundo teste. E o terceiro teste a gente falou pouco, mas está aqui, ó. O valor da função definida do ponto e do limite devem ser iguais. E aí, são iguais? A princípio, sim, são iguais. Então, confiança, isso aí. Limite e a função definida no ponto são iguais. Assim, 4. Portanto, tu pode dizer que ela é contínua. Beleza? Beleza. Muito bem, agora vamos falar de diferenciabilidade. Porque nós testamos a continuidade, ela é contínua. Agora, para ser diferenciável, além dela, oh, porra, além dela ser contínua, tem que ter uma outra regrinha aí. Para que uma função seja diferenciável, além dela ser contínua, ela precisa que a derivada pela esquerda e pela direita do ponto sejam iguais. Percebeu? É a mesma ideia do limite. Né? O limite pela esquerda e pela direita deve ser igual. Aqui a derivada pela esquerda e pela direita do ponto deve dar o mesmo valor. Uhum. Ok? Então, por exemplo, nós temos aqui a nossa funçãozinha. Será que tu conseguirias me dizer qual que é a derivada da
parte ali de cima dela, do x ao quadrado, qual que é a derivada? Tu sabes a derivada de x ao quadrado? Ah, não saberia Professora, dizer assim de se vista, a acho que não. professora não ensinou isso, então de fato não tem como fazer essa lista mais. Porque tem que saber, tipo, fazer as derivadas. Tem regras de derivação, né? E algumas derivadas elas são bem diretas. Por exemplo, o x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. Porque basicamente, quando tu tem um x na n, a derivada disso vai ser n x na n menos 1. Então, cai o n é 2, x 2 menos 1 aqui, que é 1, a gente nem coloca. Tá bom? Sim. E a derivada aqui, mesma história. A derivada de uma constante é zero. Por quê? Porque, como eu falei para você no começo da aula, derivadas são taxas de variação. Então, se tu estás falando de uma coisa que não varia, que é uma constante, a derivada, a taxa de variação dela é zero. Agora, isso aqui, a derivada vai ser menos 1, pela mesma regra aqui. Depois a gente fala sobre isso, só vou colocar aqui da menos 1. Uhum. Agora a pergunta é, a esquerda e a direita do 2, a resposta vai dar a mesma? Não, né? Porque tu vai ter 2 vezes 2 igual a menos 1. Isso não é igual, né? Sim. Então, pela esquerda tu teve 4 e pela direita tu teve menos 1. São coisas completamente diferentes, beleza? Beleza. Então, a gente vai escrever isso aí. Opa. Só um comentário do que ela passou. Então, eu tô vendo aqui o slide de conteúdo mesmo. O que ela passou é a derivada de uma função e ela passou a denotação, que é f' de a igual a limite quando o h tende a zero. Aí tem FA mais H menos FA dividido por H. Isso aí que ela passou para você é a derivada pela definição, beleza? Sim, Isso assusta muito os alunos. Mas eu vou dizer para você, ignore, tá? Porque você vê isso uma vez na vida só. Só para saber que existe. Na prática, você nunca vai resolver uma derivada pela definição. Só na prova, né? Provavelmente vai ter uma questão assim, resolva pela definição. Mas em sim. todo o resto da tua vida, tu vai fazer o que eu acabei de fazer aqui. Tu tem que decorar algumas derivadas. Tipo essa aqui que eu decorei, hein? Entre várias outras. Mas Hum, elas são bem simples, assim, de modo geral. Tá bom? Mas eu não acredito que a professora queria que tu fizesse a derivada pela definição aqui. Esse exercício já é. Se tiver que fazer a derivada pela definição em todas as questões aqui, vai dar muito trabalho. sim. Tá bom? Tipo, de fato, não dá, é muita conta aqui. Então, eu acho que já que ela não passou isso, eu vou passar. Beleza? Então, Beleza. nessa próxima meia hora de aula, eu vou te explicar as regras de derivação. Vai sair daqui sabendo tudo que tu precisa pro resto da tua vida acadêmica em cálculo, Uhum. basicamente. Pelo menos as ferramentas para tu resolver contas, tu já vai sair daqui sabendo. Então, vou salvar aqui para te enviar depois. Muito bem. E agora eu vou, eu vou abrir aqui o meu livrito. Deixa eu. A recomendação que ela passou de livro é o cálculo 1, volume 1 do Anton, acho que é esse o nome do autor. Não, esquece isso. Esses livros aí são só para professor. Nem eu, às vezes, gosto de usar eles, porque eles são muito enrolados, sabe? Eu vou te Sim, apresentar essa apostila aqui. Não que vocês não teriam capacidade, mas não vale a pena, entendeu? É muito texto para pouca coisa que vocês realmente vão utilizar. Essa apostila aqui eu envio para todos os meus alunos e eles adoram. Então, eu vou te dar uma breve introdução dela e a gente já vai falar do que precisa. Aqui beleza. tem o círculo trigonométrico, que é aquilo que tu me falou que tem um pouco de dificuldade. Ele explica aqui coisas básicas, valores de ângulos específicos, que ele vai falar um pouquinho das funções trigonométricas, as definições delas,
algumas relações trigonométricas que são importantes para resolver limites, integrais, importantes. Propriedades de logaritmo e de exponencial, também é importante para resolver algumas equações. Limites notáveis, provavelmente tu lembra deles, né, para resolver algumas situações onde aparece seno, umas frações estranhas, dos limites notáveis. Aqui as situações onde tu tinha que fazer cálculo, olha só, coisa que você acabou de me falar, né? Derivada pela definição. Mas ela não interessa muito, o que interessa está aqui, ó. Quando você for resolver uma derivada, você tem que decorar algumas derivadas. E, basicamente, você tem que decorar essas que estão aparecendo aqui. Eu não diria para você decorar as de cotangente para baixo, mas até a 10ª aqui tem que saber todas. E é isso. Tem aqui umas interessantes também, de arco tangente e tal, mas o importante é tu saber que está na tabela. Se precisar um dia recorrer, tá ali. Ok? Sim. Mas é isso, ó, tu vai decorar essas coisas, tu não vai ficar fazendo tal definição sempre. Esquece definição. Aprende só o que tu tiver que aprender para resolver na prova e depois jogar fora. Sim. Integrais também é outra coisa que logo vai cair no teu cursinho. Show. Então, olha só. A apostila aqui, ela explica um monte de coisa que eu vou pular sucintamente, né? Porque tu supostamente já viu. Pelo que eu entendo, tu já fez a revisão de matemática, tu já viu o limite, que é o que está rolando aqui nessa parte. E aqui vai começar, então, derivada. A professora provavelmente já falou dessa ideia de reta tangente, que é da ideia de reta tangente que surge o conceito de derivada. Porque a ideia é o seguinte, tem aqui uma situação clássica, 2 pontos, P e Q, né? E tu quer, a ideia aqui é aproximar o Q do P, o máximo possível, até que eles fiquem infinitesimalmente juntos. Só que se tu pensar nas coisas que tu aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio, tu pode dizer que o coeficiente angular dessa reta vermelha é o delta y por delta x. É uma conta que a gente faz o tempo todo lá no ensino médio. Agora, se tu aproximar o ponto Q do P, digamos assim, aproximando o x1 de x0, tu percebe que a reta vermelha vai mudando a inclinação dela, né? Até o momento que ela fica tangente ao ponto P. O ponto Q está tão perto do ponto P que ela vira uma reta tangente, basicamente. Uma reta tangente ao gráfico no ponto P. Então, o que tu fez foi tender o valor do x1 ao x0. Na prática, tu está fazendo essa distância em x entre os pontos tender a zero. Então, daí tu escreve essa forma mais interessante aqui do coeficiente angular da reta tangente. Na prática, a gente não está falando de derivada ainda. A gente está falando do coeficiente angular daquela reta, certo? Certo. Isso. Só que depois a gente a gente chama isso, esse coeficiente angular da reta tangente, a gente chama de derivada. Então, por isso que nesse começo aí a professora deve ter falado muitos problemas do tipo encontre a equação da reta tangente a essa curva num determinado ponto. Por exemplo, é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui tens uma equação e ele pede qual é a inclinação da reta tangente num ponto genérico. Então ele faz ali pela definição a derivada. E na prática é você só jogar x0, nesse caso aqui, né, ponto x0, você jogar x0 mais delta x, onde tem x na tua função. Eu já vou falar mais sobre isso, mas é simplesmente isso. E depois você faz uma simplificação cortando delta x e chega na resposta. Resolver pela definição é sempre isso. Sim. Vamos falar aqui de uma questão com valores específicos, daí eu acho que fica mais real o problema. Tu tá vendo bem aí? Tá me escutando bem ainda? Tudo certo? Eu tô vendo bem. Então tá bom. Bem, aqui nós temos então, de novo, uma equação de segundo grau, uma parábola. E nós queremos saber qual é a equação da reta tangente no ponto cuja abscissa, ou seja, o valor de x é 4. Portanto, o que você vai fazer? Você vai pegar esse quatrinho e vai jogar lá na função. Primeira coisa que você vai fazer. Por quê? Porque se ele está pedindo a equação da reta tangente, meu caro, ele quer o que a gente chama no ensino médio de ioiô michiochô.
Não sei se tu lembra do teu professor falando ioiô michoxô, ou algo do gênero. Assim. Sim. É uma forma bem direta de você escrever a equação da reta, ok? Portanto, por que a gente joga o 4 ali na função? Para descobrir o ioiô. Então a gente já descobriu que essa parte da equação dá 53. Beleza. Agora, o que precisa encontrar? Apenas isso. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente no ponto. Que você me falou qual é a equação. Você me falou. Opa, tá apagando aqui? Agora apagou. Você me falou que a equação é essa aqui. Não é mesmo? Sim. Isso. Então perceba. ah, caramba, esse negócio tá me deixando brabo. Gente. Apagar. Eu peguei esse negócio há pouco tempo e não tô sabendo mexer ainda. Velho é uma desgraça. Você tem quantos anos, cara? Eu tenho 28. Ah, mas você provavelmente sabe mexer nessas tecnologias melhor que eu. Você quer fazer computação, né? Eu trabalho com isso, mas deve incomodar igual isso aí. Mas vou te falar que, porra, os adolescentes de hoje em dia, 16, 18 anos, cara, meu Deus, velho, eles não sabem mexer no computador, é incrível isso. Não dá pra entender. Certo. Não sabe. Se dá um celular pra eles, provavelmente eles sabem fazer uma coisa ou outra, mas computador, eles parecem um macaco mexendo no computador, não tem condição, velho. É Sim. bizarro. Bem, e o que é muito estranho, porque na nossa época, né, pelo menos na minha, eu sou um pouco mais velho que tu, a gente que tinha que fazer os e-mails pros pais, né, configurar os Sim. computadores. Hoje em dia eles dependem tudo dos pais pra fazer essas coisas, cara. Pelo amor de Saber Deus, formatar. não sabe nada. Sim. Anyway, então, se tu jogas na função, tu tá querendo fazer exatamente o seguinte. Tu tá querendo colocar no lugar do x o 4 e no lugar do x o 4 e um delta x aqui somando, ok? Para que você tenha aquela variaçãozinha da parte de baixo do gráfico que eu falei para você agora há pouco. Essa variaçãozinha aqui, delta x, tender a zero, para que você faça ela tender a zero e assim você encontre a ideia do coeficiente angular da reta tangente no caso do problema abaixo, ok? Então é por isso que a gente Hum, tem que somar esse Δx aqui, colocar o Δx aqui embaixo. Muito bem, como é que isso fica na prática? Eu vou na função e no lugar do x eu coloco 4 mais Δx. É isso que eu tenho que fazer. Que foi o que ele sim. fez aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele colocou 4 mais Δx e quando... Aqui, ó. Ele fez isso aqui. E quando ele abriu, ele fez o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito, ou chuveirinho, Uhum. ficou desse jeito aqui. Então, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Muito bem. Veja que esse 5 continua aqui. E veja que aqui tu tinha menos o F4. A gente já tinha encontrado que era 53 para jogar no ioiô Michoxô. Então ele aparece aqui de novo, por causa da fórmula mesmo. Por causa da fórmula do coeficiente angular da reta tangente. Daí ele vai abrindo um pouco as contas, faz o chuveirinho onde tem que fazer, passa os números, make check todo, fica desse jeito. Ok? Ok. Depois de alguma simplificação. Daí vem a ideia, vou jogar o x tendendo a zero, delta x tendendo a zero ali para ver o que acontece. O que vai acontecer é zero sobre zero sempre. Sempre. Sim. Portanto, tu tens que saber aquelas técnicas de saída e determinação. Nesse caso aqui é muito simples. A única coisa que tu precisas fazer aqui é basicamente isolar o delta x. Então, se tu isolares o delta x aqui, ó, eu vou isolar na parte de cima. Eu acho que tu concorda comigo, que vai ficar 24 mais 3 delta x, certo? Certo. Certo. E embaixo vai ficar o próprio ΔX que já estava. E agora, olha só que legal, cara. Como tu tem ΔX em cima e embaixo, tu corta. E na prática sobra só esse 24 mais 3 ΔX, certo? Certo. Então, o teu limite vai ficar basicamente... Estava tendendo a quanto? Estava tendendo a 4. Estava tendendo a zero. Besteira. Isso. Sempre tende a zero. Que eu falei 24, fiquei com... Daí agora, basicamente, tu vai
no lugar do ΔX colocar 0 e a resposta vai dar 24, certo? Certo. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente no ponto x igual a 4 para essa equação é igual a 24. Então, você vem aqui na fórmula da equação da reta e joga esse 24. A hora que você faz isso, você chega nessa equação aqui, que simplificada é isso. Ou seja, o formato da equação de reta. Y igual a x mais b. Então aqui está o gráfico preto, é o gráfico da função que a gente estava trabalhando. E o verde é essa reta que a gente obteve aqui. Perceba que no 4 tu tem ali a tangência, tá vendo? Sim. Basicamente é essa a ideia da derivada pela definição, beleza? Beleza. Não tem muito segredo aqui. Agora que eu revisei toda essa derivada pela definição, que eu já fiz um probleminha de diferenciabilidade, que é o que ele vai explicar aqui, tá? Ó. Tu está buscando situações onde não tenha picos, pontos de tangência vertical, pontos de descontinuidade para ser diferenciável. Ou seja, por que o pico não pode? Porque pela esquerda e pela direita tu vai ter retas tangentes de inclinação diferente. Uhum. Apesar de ser contínuo, não é diferenciável naquele caso. Agora sim, meu cara. Agora sim. Regra de derivação. Então a professora não falou nenhuma regra. Ainda não. Hum. Acredito que ela vai começar nas próximas aulas. Hoje eu vou ter aula de tarde também. Ah, é? Coisa boa. Então, tu saiu da psicologia por quê, cara? Basicamente, não estava mais, porque era particular, né, não estava conseguindo pagar, mas Mas tu curte psicologia ainda? curto bastante, pretendo me formar mais para frente, pretendo continuar, mas por enquanto, computação também é bem divertido. É, duas áreas bem distintas, né? É, digamos que sim. A computação é uma área que está mais, né, vamos dizer, em alta, sempre em alta, né? Porque, porra, toda hora sai uma coisa nova aí. Essas inteligências artificiais são um negócio insano, né, velho? Sim. Eu uso o tempo todo no meu trabalho e é uma coisa que aumenta muito a produtividade, sabe? Não, sim, ajuda bastante para tudo. Porra, o ganho de produção, o ganho de produtividade com isso vai ser insano, cara. Sim. E é nessas horas que eu vejo a deficiência de ter Estado, né? Porque eles ficam controlando a moeda e destruindo o valor das coisas, porra. Mas para pensar, com o ganho de produtividade que a internet já deu na última década, a gente só tinha que ter diminuição do preço das coisas, entende o que eu quero dizer? Tipo, quanto Sim, mais se sim. produz, menos deveria custar. Só que as coisas só pioram o preço, só aumenta. E agora com a inteligência artificial, meu Deus do céu, velho. Coisa que eu demorava, tipo, horas para fazer, ela faz, assim, segundos para mim. Então, esse tipo de coisa deveria abaixar o preço, né? Tipo, eu deveria estar abaixando o preço da minha aula ou das minhas tarefas que eu faço para a galera, mas o preço das coisas só sobe por causa da inflação. Sim, em tese o custo de produção deveria baixar, mas, né, o Pois é. lucro sempre vem na frente. É, não é bem um lucro, né? É a desgraça da taxação, da inflação. A pessoa que fica com o dinheiro parado um ano no Brasil, ou em qualquer país que seja, que no Brasil, vamos dizer assim, é juros em cima dos juros americanos. Sim, Perde o valor do dinheiro, cara. Tipo, sim, se tu deixa 100 mil reais, no ano que vem tá valendo 80 mil, porque tem os juros, tem uma inflação de 20%. Sem contar a taxa que eles dizem que é, né? É em cima daquilo, né? Então é uma desgraça. sim. Anyway, bem, vamos ver as regras aqui. A primeira regra é a derivada da função constante. O que é uma função constante? É um número. O número é, por exemplo, 10 aqui. Ou seja, essa função, toda vez que tu pensares num x dela, seja 1, seja 2, seja 3 milhões aqui, a resposta dela vai ser sempre 10. É uma função bem simples, como tu pode perceber, né? Uhum. Ou seja, ela nunca muda. Independente do valor do x, ela nunca muda. Sendo assim, como ela nunca muda, ela não tem uma taxa de variação.
Porque para que tenha variação, tem que ter mudança. E não tem mudança aqui. Portanto, a derivada é zero. Basicamente é isso. Ok? Sim, então toda função constante, a derivada sempre vai ser zero, porque não tem a taxa de variação. Perfeitamente. Mas veja que vai ter situações onde vão aparecer constantes multiplicando, ou dividindo, ou elevado, e em funções que variam. Então, Uhum. ali não vai zerar, né? É só quando a constante está sozinha. Sim. Muito bem. Agora, essa regra ela vai aparecer em 99% dos casos. Então, se tu souber essa regra, tu já dominou o cálculo. Que é aquela que eu fiz, por exemplo, lá no problema que a gente resolveu agora há pouco. Regra da potência, ou às vezes a gente chama de regra do tombo, aí no Brasil. É o seguinte, se tu tem uma função x na n, x elevado a qualquer coisa, a derivada vai ser n, x na n menos 1. Simples desse jeito, cai o n, diminui em cima. Portanto, alguns casos especiais, alguns casos de exemplo, que x elevado a 7, né? Cai o 7, 7 menos 1 em cima. Pronto, derivou. Só isso. Nada além disso para derivar. Ok? Uhum. E agora, né, o spoiler lá, que eu não quis dar na hora, por que, que a derivada de x é 1? Bem, já que eu deixei o teu cérebro inconsciente pensando nisso, você é psicólogo, você sabe que isso é verdade. Quando a gente propõe um problema, a parte inconsciente tenta resolver. Mesmo se a gente não está conscientemente pensando nele, a parte consciente está. Será que tu conseguiria me explicar, baseado nessa regra, por que, que a derivada de x é 1? Acredito que a gente considera que o x, mesmo não tendo nenhuma potenciação, a gente considera que x elevado a 1. Então, 1 menos 1 daria zero. Então, todo número elevado a zero vira 1, até onde Nota eu lembro. 10. Exatamente isso. Exatamente isso. Boa. Então não vou continuar essa explicação, porque você já explicou. Derivada do produto de uma constante por uma função. Então perceba que é a situação que eu estava explicando agora há pouco. Tens um número multiplicando algo que varia. Tá aqui. Daí, olha só que interessante, isso facilita muito a nossa vida, porque como a constante não tem taxa de variação, ela não afeta a derivada, ela sai para fora, então, e tu deriva só aquilo que tu de fato precisa derivar, beleza? Uhum. Portanto, aqui temos alguns exemplinhos. Tu tens 3x à quarta. Ignore o 3, deriva só o x à quarta. Cai o 4, então vai ficar 3 vezes 4, x na 4 menos 1. 3 vezes 4, 12. 4 menos 1, 3. É o que apareceu aqui. E também serve quando tem números dividindo. Serve tanto para divisão quanto para a multiplicação. Tudo bem? Uhum. E aqui tem uma outra regra que em português fica muito gostosa a sonoridade dela, é o seguinte: quando tu tens uma soma, que é o caso ali, uma soma de funções para derivar, você pode pensar assim, ó, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Né? Veja, você tem a derivada de uma soma, e aqui você pode separadamente derivar cada uma delas, a soma das derivadas, então. Isso facilita a nossa vida, porque tu pode fazer o problema em pedaços menores. Em vez de tu derivar uma coisona muito grande, deriva cada pedacinho e depois junta. Mas veja que é uma escolha. Se tu quiseres somar e depois derivar a soma direto, também dá. Não precisa derivar cada partinha. É sempre aquilo que for mais apropriado. Beleza? Beleza. Então, eu vou explicar o que está acontecendo nesse exemplo aqui. Depois eu vou te pedir para fazer um parecido. Bem, aqui nós temos essa função que ao primeiro momento parece horrível. Mas ela não tem nada de horrível, ela é bem tranquila, para falar a verdade. Como derivar, né? Primeiro você tem que reparar que são soma. Então, a derivada da soma virou a soma das derivadas. Esse risquinho ali em cima, cara, é um símbolo de derivada, beleza? Beleza. Então, isso indica que você vai derivar o que está embaixo. Muito bem. Então, vamos começar da direita para a esquerda aqui no que aconteceu. O 7 virou zero, porque é uma constante, concorda comigo? Uhum. Muito bem. Nesse cara, ele passou a constante para fora e vai se preocupar com a derivada apenas do x ao quadrado.
E aqui, isso virou isso. Tu entendeu o que aconteceu com essa raiz que virou x elevado a 1/3? Não saberia dizer, se eu não lembro a regrinha que faço. Muito bem, sem problemas. É uma regra de potenciação, beleza? Eu Beleza. estava dando aula para uma menininha esses dias e ela me ensinou um negócio bem interessante para pensar essa regra, que é o seguinte. Quando tu tens algo que está elevado, não vou colocar x porque vai dar a entender que só funções funcionam com números também. Quando tu tens, por exemplo, essa situação, uma raiz desse jeito, Uhum. onde tu tens o número de dentro elevado a uma coisa e fora elevado a outra, você pode reescrever a raiz como uma potência fracionária. Cara, isso aqui vai aparecer o tempo todo. Em cálculo 1 é assim, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, beleza? Sim. É muito importante. Nossa, muito importante. Ok? E a menininha me ensinou que tu tem que pensar o seguinte: quem tá na sombra vai pro sol e quem tá no sol vai pra sombra, entendeu? Só pra Entendi. tu saber a ordem que vai rolar essa parada, ok? Beleza. Beleza, então foi isso que aconteceu ali naquele caso, né? Porque tu tinhas aqui o quê? Tu tinhas a raiz cúbica de x, né? Bem, o x ele tá elevado a alguém aqui, que é o 1, tu sabe bem disso. Sim. E o 3 que tá no sol foi pra sombra. Foi o que aconteceu aqui, beleza? Beleza. Então, o que eu quero deixar claro é que nesse passo ainda não aconteceu nenhum cálculo. Não aconteceu cálculo diferencial ainda. Não fizemos derivada, não fizemos nada, só uma propriedade de potência. E agora sim vamos derivar. Então, a derivada aqui do x ao quadrado ficou 2x elevado a 2 menos 1. E a derivada aqui do x elevado a 1/3, ó, cai 1/3, fica 1/3 menos 1. Então, tu tens que saber fazer conta de fração rapidinho. O Uhum. legal é que, como é sempre menos 1, tu pode sempre pensar no denominador, né? 1 não é 3/3? Sim. Então, é o jeito mais rápido de resolver isso aqui, cara. Fica menos 2/3. Então, a derivada aqui deste carinha virou isso, né? Porque a derivada de 3x ao quadrado caiu 2x, basicamente. Agora, esse cara aqui virou isso. E foi uma mudança meio brusca, né? Vamos dizer assim. Sim. Porque se a gente simplesmente fazer 6 vezes 1/3, eu acho que tu percebe que dá 2, né? Porque fica 6/3, dá 2. Tudo bem? Uhum. E ali ficou. Então eu tô dizendo que esse cara aqui, ó, virou isso. Agora, por quê? Por que que disso virou isso aqui? Essa é a pergunta, né? De novo, uma propriedade de potência. Não tem absolutamente nada a ver com cálculo. A gente aprendeu na escola que quando tu tens um expoente negativo, tu pode passar ele para baixo trocando de sinal, lembra? Sim. Foi o que ele fez, beleza? Como aqui é negativo, veio para cá positivo embaixo. Então foi o que aconteceu. Ok? Ok. Então tá bom. Então, fizemos essa. Eu acho que é um bom momento para você conseguir, para você tentar. Oh, meu Deus. Para você tentar resolver um probleminha parecido com esse, tá? Eu vou colocar esse problema todo ali para você usar como referência. Eu vou te mandar no WhatsApp para você usar como referência. E você vai tentar fazer um parecido. Daí, se você não conseguir fazer, nos últimos 2 minutos da aula eu faço, tá bom? Tá bom. Então, eu gostaria que você tentasse, assim, me perguntando o mínimo possível para poder avaliar o que você consegue, o que não consegue fazer sozinho, etc. Tá aí, te mandei no zap, e agora o que eu Beleza. vou pedir é que você resolva. Deixa eu abrir um novo aqui. Muito bem. Que você resolva este aqui, ó. Quero que você derive a função raiz quadrada de x mais 3x à sétima mais π, ok? Uhum. Então tá bom. Bem, tenta começar sozinho, sente a pressão de eu não estar explicando as coisas,
E eu vou no Sim, banheiro rapidinho, na volta você me diz até onde você conseguiu fazer, beleza? beleza. Certo, meu caro. E aí, algo feito? Eu acredito que o resultado final daria 1 mais 21x/6. Ah, Porque, que estranho. Eu não é, imaginei que seria aí. Será que tu não tens sei como dizer. mandar uma foto pra gente avaliar? Sim, Show. Mande aí, por favor. acabei de mandar. Certo. Bem, cuidado, né? Por que que a derivada da raiz de x virou 1? Eu pensei, como tu havia feito naquele outro, no exemplo que tu enviou no WhatsApp. Não, 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 não. Bem, não. Não é assim que faz. Vamos, Sim, vamos aos poucos. A parte do π perfeito, a parte do 3x a sétima perfeita também, nota 10. Então eu não vou nem discutir o que rolou. Só vou colocar aqui 27x a sexta. Agora, a parte da raiz ficou um pouco mal. Tu tem que pensar primeiro que raiz quadrada não é 1 aqui, é 2, né? Raiz quadrada vem de 2, sacou? sim, Então é x elevado a 1 meio, beleza? beleza. Isso. Então agora tu tens que derivar isso. Agora qual que é a ideia da derivada? A regra do tombo. 1 meio vai para frente, x elevado a 1 meio menos 1. Ok? Ok. Pronto. Então, se tu sabes que 1
meio pode ser tipo 50 centavos. 50 centavos menos R$ 1, tu fica com uma dívida de 50 centavos. Sim. Eu tô falando tudo isso para escrever que aqui vai dar menos um meio. Depois tu pode fazer a continha de fração aí e verificar. Então, beleza, isso aqui eu particularmente já aceitaria como uma resposta certa. Agora, se tu quer dar uma simplificada, você pode, por exemplo, jogar um meio para baixo, troca de sinal, percebe? Era negativo, ficou positivo. E, finalmente, tu pode transformar isso numa raiz de novo, se tu quiseres. Pronto. Derivada, agora sim. Não é só um, né? Tu achou que era só um por causa do quê? Porque Acho que a na minha derivada... cabeça, eu pensei que o raiz quadrada, ao invés de ser quadrada, ficaria um. Não sei Ah, porquê. tá. Quando não aparece, a gente acha que é um, daí... Ah, entendi. Normal, acontece. Agora pegou a ideia, né? Uhum. Show E de bola ali, aí, ó. tu Diga. fez a última transformação porque é possível, porque é meio, daí o que está de baixo vai para fora e o um fica dentro ali na raiz de x. Exatamente. Eu basicamente reescrevi como formato de raiz de novo, né? São só formas diferentes de escrever, mas no cálculo, de modo geral, é muito melhor deixar elevado ao meio, beleza? Beleza. Então tá bom, cara. Poxa, espero que você tenha gostado, aprendido alguma coisa aí. E Uhum. é isso aí. Logo que o vídeo estiver pronto, eu já te mando o link do vídeo e vou te mandar todas as contas que a gente fez aqui também, a apostila, tudo que tu precisar, é só me chamar, beleza? Beleza. Show de bola, Rodrigão. Abraço, valeu, ótimo dia. Abraço. Tchau, tchau.